O vídeo de hoje é para falar sobre a introdução alimentar da Milena, que começou recentemente, no dia que ela completou 6 meses de vida. Adeus TT exclusivo, né, Fran? Exato. E já começou a comer algumas comidinhas. E para isso, a gente vai contar com a participação especial da doutora Francine, que é minha amiga pessoal e pediatra das meninas, e ela vai explicar um pouquinho como que funciona essa introdução alimentar e o que deve ser feito, o que pode e o que não pode. Né, Fran? Exatamente. Bom, a gente sabe que a gente tem alguns tipos hoje em dia de introdução alimentar, onde a mãe pode escolher a forma que ela vai fazer essa introdução alimentar. Então a gente tem aquela forma tradicional, que é a antiga papinha, que é uma forma muito legal de ser feita quando ela é feita de forma adequada. E qual é a forma adequada? Então a gente pode sim amassar os alimentos, mas a gente deve oferecer ao bebê conforme a sua aceitação. Enfiar aquele alimento amassado na boca do bebê. Outra coisa que não pode de jeito nenhum, misturar os alimentos e liquidificar. Então, às vezes a gente vê muita gente fazendo o modo tradicional e aí essa criança com 1 ano, 2 para de comer. Entendi. E aí fala assim, onde eu errei? A maioria das vezes o erro tá no começo, quando ela começa a amassar os alimentos e misturar tudo. Daí a criança não sente o gosto de nada. Na forma tradicional, quando a gente amassa, o ponto mais importante é que cada alimento fique separado um do outro. Para quê? Para que a criança sinta o gosto do alimento. E a gente nunca forçar essa criança a comer. A gente leva a colher até a boca e a criança procura a colher para receber o seu alimento. A gente tem também a forma do BLW, que é como a gente geralmente começa. A gente começou com a Melissa e hoje vai começar com a Milena também. Geralmente a Mari vai fazer a terceira forma, que é o misto, né, que é o participativo, onde vai misturar o BLW, que eu vou falar para vocês agora, e a forma tradicional. Então o BLW a gente corta o alimento e oferece para a criança conhecer o alimento de forma integral. Então a gente vê a gente vai mostrar para vocês o corte, a textura ideal. E aí a criança pega, a criança leva a boca, a criança come quando ela quer, da forma que ela quer. No tempo dela. No tempo dela. E os alimentos sólidos. Sólidos, exatos, mas com a textura exata e com o corte exato para que não tenha nenhum risco para a criança. E a forma participativa, que é quando a gente faz os dois modos. Muitas famílias às vezes não têm muito tempo, porque o BLW demanda algum tempo. Então elas preferem fazer dessa forma, então às vezes na hora do almoço que está um pouco mais corrido faz o tradicional e à noite quando tem um pouco mais de tempo faz o BLW ou faz uma parte do prato tradicional e outra parte BLW também para ser mais rápido. Ou às vezes a gente também tem aquelas famílias onde a mãe trabalha e vai ficar com a avó, vai ficar com a babá, com a tia, ela tem medo de fazer o BLW, então a gente dá a opção também da babá, da avó, da rede de apoio fazer da forma tradicional e a gente, no horário que a mãe tá, faz da forma do BLW. Por que, doutora? Esse monte de novidade, esse modismo, né? Então não é apenas um modismo. A gente sabe que quando a gente fazia daquela forma antiga, onde a gente misturava tudo, dava o alimento sempre amassado para a criança, a gente não tinha um desenvolvimento de paladar adequado. Então essa criança, ela não sabia direito o gosto do alimento, ela tendia a comer menos quando chegava 1 ano e meio, 2, que é próxima à restrição alimentar. É uma criança que recusava mais o alimento e tinha muita dificuldade a voltar a ingerir. Já quando a gente faz a forma participativa, BLW ou tradicional de forma adequada, essa criança não, ela consegue desenvolver a parte motora de forma melhor, motora fina, motora grossa, porque ela pega o alimento, leva até a boca. O paladar dela se desenvolve melhor, porque ela conhece o alimento in natura, ela sabe o gosto de cada alimento. E além disso, é mais difícil você dar um alimento industrializado na forma de BLW ou participativo. Então vai ser mais difícil você comprar um biscoito, comprar um iogurte ou algo assim, um danoninho, né? Que é o grande vilão, que são os grandes vilões da introdução alimentar, da o doce. E que muitas pessoas oferecem, muitas mães oferecem achando que estão oferecendo um alimento saudável, né? Exato, e que não tem nada de saudável. A gente sabe que tem muito açúcar, muito corante, muito conservante.
e muitas vezes forma um paladar muito adocicado na boca do bebê e esse bebê ele para de comer completamente. Bom, então vamos dar uma resumida para você que está aí com a gente. A gente tem mais ou menos hoje em dia 3 formas de introdução alimentar. O tradicional, que quem faz de forma adequada, com uma evolução de textura adequada e divisão de alimento, também dá certo, mas a gente tem de prejuízo a parte motor, o alimento in natura, a parte de toque, sensação, que também é algo importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. A parte de BLW, onde a criança come o alimento por inteiro, em pedaços. E o participativo, que é quando a gente mistura os 2 tipos. Hoje a gente vai começar a mostrar para vocês o BLW, como a gente vai começar com a Milena. Mas eu já deixo claro que eu optei pelo método participativo. A Fran vai explicar sobre o BLW porque eu acho que é um método que demanda de uma explicação maior em relação aos cortes, em relação até a esclarecer algumas preocupações que as mães têm, que eu tinha também quando eu introduzi na Melissa. A criança não vai engasgar, mas como assim ela vai pegar um pedaço e vai levar à boca, né? A gente fica mais tranquila quando o método é o método tradicional, a papinha, na textura que não oferece tantos riscos de engasgo para a criança, por exemplo. Pelo menos não na cabeça de nós, teoria, mães, na teoria, porque na verdade riscos existem até com leite materno, isso, né? A chance maior de engasgo é com leite, com fórmula, é com alimento líquido, né? Então a gente sabe que o que todo mundo tem medo é algo super comum, que é o gag. Que é o quê? Um pedaço, o gag é como se fosse um reflexo. Da criança faz um reflexo como se fosse vomitar. Porque um pedaço grande de alimento tocou em algum ponto da boca ou da orofaringe que faz proteção. Com isso a criança ela faz um reflexo, joga o alimento para a boca, cospe, às vezes ela come de novo, às vezes ela cospe e continua rindo, brincando. Sim. Você não vê que ela não para de respirar, a boquinha tá sempre rosa, às vezes no máximo uma lagriminha que tá tudo bem. Então um reflexo de gag a gente vê com muita frequência. E é desesperador. Isso. Mas não deveria ser, né? Depois que a gente tem conhecimento suficiente, Exato. a gente vê que não é tão desesperador assim. Exato. E o fato de eu ter escolhido o método misto é pela praticidade mesmo, de poder oferecer o BLW para Milena quando a gente está em casa, com mais tempo, e poder entrar, por exemplo, com alimento amassado, dependendo se a gente estiver fora de casa, num restaurante, né? Para poder ter essa praticidade mesmo no nosso dia a dia, de forma que fique tudo mais leve e mais fácil de lidar. E que eu vou ter a certeza também que eu vou estar oferecendo para ela o melhor dos 2 métodos. Então vamos lá. Milena está com 6 meses e 20 dias hoje, então ela já teve contato com alimentos, já tem contato com outros alimentos além do leite materno há 20 dias, mas eu achei importante, né? Agradeço a participação da Fran, achei importante registrar isso como dica para outras mamães que também estão nessa fase de introdução alimentar. E para hoje nós escolhemos o brócolis, cenoura, ovo e banana. Exato. Bom, a primeira parte, quando a gente fala em BLW, o método participativo, é o corte. O corte deve ser ideal para que a criança consiga pegar o alimento, levar até a boca. Depois vem a textura. Por quê? Se eu faço um alimento muito mole, a criança às vezes vai apertar e vai acabar acontecendo dela esmagar o alimento, não conseguir levar à boca. Então, o corte e a textura são fundamentais para a segurança e para que o método funcione de forma adequada. Bom, vamos lá então. O brócolis, por exemplo, é um ótimo alimento para começar a introdução alimentar. Por quê? Ele tem esse talinho. E aí é simplesmente isso que você deve fazer. Você cortou ele, ó, aqui na palma da minha mão, para enxergar. A criança vai, depois de cozido, vai vir com a mão, vai pegar, vai sobrar uma parte do brócolis e vai levar até a boca. Então a única coisa que você tem que fazer com o brócolis é cortar ele dessa forma. Tirar aqui, olha. Se ele ficar muito grande, o que você pode fazer também é cortar ele no meio, tá? Porque às vezes ele vai ficar muito grande. Pronto, ó. Manteve o mesmo corte. Lembrando que você, por exemplo, não precisa, para uma criança, fazer uma cabeça de brócolis. Mas se a família inteira fosse alimentar, o que eu acho super interessante, porque uma das coisas mais importantes é a família estar à mesa no momento que a criança vai comer, porque a criança, num primeiro momento, ela não age porque ela tem fome, ela nem sabe o que é aquele alimento, ela age por imitação. A partir dos 5 meses, ela começa a imitar.
Então, se ela vê a mãe e o pai comendo, ela cria um interesse e ela acaba levando a boca com mais facilidade. Outro ponto muito legal e importante, com 5 meses antes da introdução alimentar, comece a colocar a criança na cadeirinha de alimentação e coloca os brinquedos que ela gosta ali. Para quê? Para ela se familiarizando com a cadeira, com o fato de sentar. Isso vai tornar o momento da introdução alimentar mais seguro, mais prazeroso para ela, porque ela já está familiarizada com o ambiente. Bom, a cenoura é simples assim. Então, olha, a gente dividiu um pedaço de cenoura em 4 partes, de forma que a criança consiga também pegar e levar até a boca dela. Então, ó, o corte é em forma de palito, tá? Aproveitando toda a cenoura, você pode fazer ela inteira dessa forma. O ovo você vai colocar ele inteiro, vai cozinhar ele e depois de cozido a gente vai cortar em 4 partes também. A bananinha a gente vai deixar por último como uma forma de oferecer sobremesa. É bom a gente nunca ficar reforçando isso para a criança, porque na verdade a fruta é uma fonte de vitamina, de mineral importantíssimo. Então após cada refeição você pode sim e deve oferecer fruta, os mais variados tipos possíveis. Porém a fruta ela tem um gosto adocicado. Ela pode até facilitar a introdução alimentar. Então muitas vezes aquela criança tem muita dificuldade de levar o alimento à boca, que recusa muito o alimento, você pode começar pela fruta. Mas geralmente eu indico começar com as verduras, a proteína, o carboidrato, e aí no final oferecer a fruta, porque ela é um pouco mais adocicada, senão a criança ela tende a querer mais a fruta, porque o leite materno e também as fórmulas, elas têm no final um sabor mais adocicado, típico, e a fruta lembra um pouco mais esse sabor. Então também fica a dica de que se a sua criança está com dificuldade na introdução alimentar, você começar pela fruta. Quanto ao cozimento, um ponto importante é que a gente pode cozinhar na água ou no vapor. A água é mais fácil, porém ela acaba tirando um pouco os nutrientes das verduras. Então o ideal, se você tiver uma panela a vapor, é você cozinhar no vapor, tá bom? E a textura eu já mostro pra vocês. Um dos pontos mais importantes para evitar engasgo é a textura do alimento. Então, uma forma simples de você avaliar se a textura está adequada é quando você coloca o garfo. Ele entrou com facilidade, é hora de você desligar o fogo e tirar o alimento. Um dos pontos mais importantes é a textura do alimento e para você ver se está tudo bem, você coloca o garfo. Ele entrou com facilidade, é hora de tirar o alimento. Ó, entrou sem resistência, tá prontinho o alimento. Mesma coisa a cenoura. Entrou, tá prontinho para você oferecer. O corte do ovo, olha, que é a proteína, você pode oferecer tanto assim quanto ainda vir aqui e cortar. E não tem problema nenhum oferecer a clara e a gema. Pode oferecer os dois, as duas partes do ovo sem nenhum problema para a criança. A melhor forma de oferecer a banana, por exemplo, é nesse formato, que aí a criança ela consegue ter uma segurança e levar à boca a banana de forma adequada. Um dos pontos mais importantes da introdução alimentar, que faz ela ser segura, é a cadeirinha. A cadeirinha ela tem que ter apoio, a criança ela tem que ficar bem. Ela não pode ficar muito baixa na cadeirinha, de forma que ela deve conseguir mexer em todos os alimentos, olhar de forma direta. Então uma cadeirinha muito alta, onde fica só o pescoço da criança, pode deixar a criança insegura e dificultar a introdução alimentar. Outro ponto importante é que a cadeira tem que ter todas as travas de segurança, especialmente se você for usar ela em cima de alguma cadeira ou próxima a alguma mesa. Eu gosto muito dos bubos, que é esse tipo de cadeira que eu posso colocar no chão, porque aí no começo a gente fica mais seguro da criança ficar no chão sem muito risco. Outro ponto extremamente importante é ter esse plástico, porque a criança ela suja muito, né? Ela joga o alimento no chão
ela vai brincar, vai sujar. E como suja. Exato. E daí o plástico ele vem com a intenção de você poder voltar o alimento à mesa sem desperdiçar e também limpar com facilidade, né? Então você fecha ele, leva, tira o resto de alimento, passa um álcool e tá limpinho de novo. Na época da introdução alimentar da Melissa, eu lembro que eu fui questionada em relação a isso. Mas dá muito trabalho, faz muita bagunça, suja muito. Mas é exatamente isso. Terminou aqui, a gente tira a cadeirinha, leva para higienização, dobra o plástico e já leva também para o local que ele vai ser higienizado. E é menos difícil do que parece. Um ponto muito importante é que a criança ela tem que ficar sentada com apoio lateral, sem cair para frente. Então, se a criança ela cai para frente, o pescoço tomba, ela ainda não está pronta para fazer a introdução alimentar. Você vê, ó, que a Milena ela tá retinha, ela procura o que ela quer ver, mas ela não fica tombando de um lado para o outro. Ó. Ela vai, mas ela tem controle total do tronco dela. Então, ela vai, ela volta. E aí, quando a gente coloca o apoio da frente, ó, pronto, completamente segura. Isso desmistifica aquela informação que às vezes a gente tem de que a criança completou 6 meses, ela já está pronta para a introdução alimentar, né? Isso é mentira. A criança, para fazer a introdução alimentar, ela tem que ter sinais de prontidão. O que são sinais de prontidão? São sinais de que o trato gastrointestinal dela está pronto para receber o alimento. Isso vai diminuir o risco de alergias alimentares, vai diminuir o risco de engasgo, vai diminuir a chance da criança ter alguma indisposição com algum alimento. Então, quais são os sinais de que a criança está pronta para se alimentar? O primeiro é sentar com apoio, sem tombar. O segundo é levar um objeto de uma mão para outra e depois levar até a boca. Esses são os sinais de que está tudo certo e a gente já pode começar a introdução alimentar. E é claro, ter 6 meses de idade. Mamãe, agora traz o meu brócolis, a minha cenourinha, porque eu tô com fome. Papá? Pontos importantes agora. A criança, ela não vai comer de prontidão, ela vai sentir o alimento, ela vai tocar, algumas vezes ela vai sentir o cheiro, algumas vezes vai levar à boca, mas ela não necessariamente vai comer todo o alimento, ela vai mais brincar. Comer efetivamente, ela vai comer com 10 meses de idade, nesse tipo de introdução alimentar, tá? Mas esse toque, ó, por exemplo, que ela tá fazendo agora no brócolis, faz com que ela tenha uma sensação do alimento, ela sente o cheiro, ela tem todo um desenvolvimento sensorial ali que é extremamente positivo para o crescimento e desenvolvimento dela. Ai, que delícia esse afã! É um ponto super importante não ter tela, não ter nada chamando a atenção da criança além do alimento, porque isso vai fazer com que a criança ela cada vez mais se interesse pelo alimento. Você pode sim dar uma ajuda, ó, mostrar ela aqui, Milena, ajudar ela, mas deixar ela brincar, ela sentir a textura, ela levar a boca. Delícia, seu gente, Fran.
deixar ela tocar, ela sentir o que não pode na introdução alimentar. A gente não coloca sal até 1 ano de idade, porque o sal ele pode ser prejudicial ao rim da criança. A gente não oferece nenhum tipo de açúcar até 2 anos de idade. O açúcar ele molda o paladar para a criança acabar não comendo alimentos saudáveis, né? Mas fruta pode comer à vontade, todos os tipos de fruta, desde que sejam seguros para a criança, não há problema nenhum. Você pode dar cítricos, por exemplo, a laranja, o abacaxi, até mesmo o limão, assim como aquelas frutas mais docinhas, como a manga, a banana. Todo tipo de fruta pode ser oferecido na introdução alimentar. Outro alimento que a gente também não oferece é o mel. O mel tem, além de ter um gosto muito adocicado, ele tem a toxina botulínica. E ele pode fazer uma lesão nos músculos das crianças muito grave. Então a gente também não oferece mel. E você pode sim temperar como você quiser, com azeite, tempero verde, alho, cebola, tudo que for natural você pode temperar, tanto no participativo, BLW ou tradicional. Sair da cadeirinha. Ó, ela tá mostrando. A carinha dela começou a ficar irritada, começou a querer chorar. A gente nunca força. Deu esse sinal, tira da cadeirinha. Vamos dar só a bananinha pra ver se ela vai querer. Bom, conforme a orientação da Fran, esperei um tempinho, agora eu vou oferecer água. Você aceita água, Milena? Opa! Que sede, meu amor! Nem preciso dizer que eu morro de amores. Vendo esse bebê de 6 meses tomando água no canudinho, né, Milena?